Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje meditar na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, agora verso 12 ao verso 22. A palavra de Deus nos diz: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu no meio de todos os povos, como hoje se vê. Verso 12 ao verso 15, o Senhor, Ele pergunta ao povo o que é que o Senhor, Ele requer de nós. Por intermédio de Moisés, o Senhor está fazendo o povo refletir sobre esse contexto, logo após falar sobre a renovação da graça e da misericórdia. E agora, como o povo deve reagir diante dessa palavra de bondade do Senhor? O que é que o Senhor Ele espera de nós no momento em que Ele fala que nos ama e que derrama continuamente a sua misericórdia sobre nossas vidas? O texto no verso 12 nos fala sobre uma entrega plena, uma entrega em que nós vamos servir ao Senhor com temor, vamos andar nos seus caminhos, vamos amar e servir a Ele em serviço de culto, vamos fazer isso de todo o coração e de toda a alma, ou seja, verdadeiramente, inteiramente, não apenas de aparência, não apenas seguindo todos os rituais, não apenas seguindo aquilo que é exigido exteriormente, mas Deus Ele requer de nós um coração voltado, que tem prazer em estar na sua presença. O povo de Israel cumpriu tudo aquilo que Deus havia determinado no contexto do Êxodo, todos os rituais da aliança, mas o coração deles estava distante do Senhor. E eles se apartaram na primeira oportunidade que tiveram, eles se esqueceram de Deus e seguiram seus próprios conceitos. O que Deus requer de nós quando Ele nos diz que a sua misericórdia é renovada, Ele quer um coração voltado para que Ele seja primeiro lugar em nossos corações. Ele requer de nós um coração voltado para entregarmos as nossas vidas diante dEle. O verso 13, ele diz, para guardarem os mandamentos para o bem de vocês. Deus, Ele requer de nós esse coração voltado para fazer a sua vontade, porque somente assim é que nós vamos cumprir e fazer a vontade de Deus. Cumprir exteriormente não é aquilo que o mandamento exige, não é aquilo que a vontade de Deus quer sobre nossas vidas. Não é um caminho bom, porque obedecer de coração, de fato, é o caminho bom. Esse é o bem que o Senhor requer do seu povo, um povo agradecido pela misericórdia e a graça do Senhor. E aí, quando nós olhamos para o verso 14 e 15, parecem dois versos desconectados dessa estrutura que o Senhor requer de nós, a obediência. Quando no verso 14 diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, a Ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Fala da soberania de Deus e como Deus Ele é dono de tudo. Deus ele requer de nós a obediência, não como se Ele precisasse de algo, não como se Ele tivesse carência de algo, porque Ele é o dono de tudo. Mas o fundamento desse requerimento do Senhor para o seu povo está no verso 15. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles. Ele escolheu no meio de todos os povos, como hoje se vê. O Deus que é dono de tudo, que tem todas as coisas e não necessita de nada, Ele tem o seu amor como fundamento pelo qual Ele nos chama a vivermos na sua presença, para amarmos a Ele de todo o coração, para servirmos a Ele de todo o coração. Ele exige isso de nós, é porque Ele nos ama. Não como se Ele precisasse de algo, não como se Ele tivesse alguma
carência ou dependência de nós, mas o fundamento do seu chamado a vivermos na sua presença é porque Ele nos ama. Ele nos dá o privilégio de nós desfrutarmos da sua comunhão, de contemplarmos mais da sua glória, de nos deleitarmos na sua presença. É porque Ele nos ama, é porque Ele nos escolheu diante de tantos povos da terra. Ele separa um povo no meio de tantas tribos, línguas e nações, um povo para ser chamado do Israel de Deus. Ele nos ama e por isso Ele nos chama para uma vida de obediência. O texto ainda diz, no verso 16 ao 19, qual é a raiz da questão. O verso 16 diz: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. O israelita era circuncidado, havia um sinal externo do seu pacto com Deus, da sua aliança. Ele professava publicamente que servia a esse Deus, o Deus de Israel, o Deus da libertação, o Deus da sua vida. Mas muitas vezes o coração, no mais profundo do coração, no secreto, o seu coração não temia o Senhor, não amava Ele acima de todas as coisas. Havia uma necessidade, era uma circuncisão do coração, que o mais profundo do homem, o maior interior dele, estivesse voltado para o Senhor, que o seu coração fosse circuncidado, entrasse em aliança com Deus e Deus fosse colocado em primeiro lugar. Essa era uma necessidade para que houvesse uma entrega plena, para que a entrega não fosse superficial, temporária, para que eles não entrassem em pacto com Deus e logo depois de um momento, quando Moisés subisse ao monte, eles já se voltassem para o bezerro de ouro. Eles precisavam temer o Senhor e para isso ser uma verdade, o coração deles deveria ser circuncidado, entrar em aliança com Deus. Só assim eles não seriam teimosos. O verso 17 diz: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Eles deveriam ter o coração circuncidado, porque ao entrarem na terra, ao receberem de Deus tantas bênçãos, riquezas, bens e também a comunhão com o Senhor, especialmente a comunhão com o Senhor, eles jamais deveriam imaginar que ao pecarem, Deus não iria punir eles, porque Deus não iria agir a parte da sua justiça. Não haveria parcialidade, até mesmo com o seu povo. Deus iria tratar conforme as suas atitudes. O Deus de graça e de misericórdia também deve ser reconhecido como um Deus de justiça, um Deus que requer do seu povo a santidade. O Senhor jamais quer que o seu povo entenda que o amor que Ele derrama para conosco nos dá abertura para nós andarmos a parte da sua lei, como se nós não fôssemos prestar contas pelos nossos atos, porque Deus, Ele não é parcial, Ele vai tratar conforme a sua justiça. O verso 18 diz: Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eles deveriam, meus irmãos, amar aqueles que estavam aflitos, tratar devidamente aqueles necessitados, não usar das riquezas e da força que eles teriam na terra para oprimir as pessoas, assim como eles foram oprimidos. Eles foram estrangeiros e Deus visitou eles com graça e com misericórdia. Assim eles devem imitar o Senhor e tratar os povos. Não como um povo que tem um coração endurecido, que só age conforme a necessidade, que só age e se importa apenas com as aparências. Mas o verdadeiro temor ao Senhor deveria estar no coração deles, mesmo naquele momento em que eles estariam com mais força, com mais riqueza do que aqueles estrangeiros. Eles deveriam, pelo temor ao Senhor, por um coração circuncidado, eles deveriam cuidar dessas pessoas. E aí a parte final do texto, o verso 20 ao verso 22, o texto nos ensina sobre a exclusividade com que nós devemos adorar a Deus, tratar o Senhor
isso deve ser movido por nossa gratidão a Ele. Tema o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele, jurem somente pelo seu nome. Esses versos, eles dialogam com o problema ali de Êxodo capítulo 32. Quando eles diziam que estavam adorando a Deus, era uma festa em nome do Senhor, mas eles estavam agradecendo o bezerro por terem tirado o bezerro ter tirado eles do Egito. O Senhor requer exclusividade, somente Ele deve ser exaltado, somente Ele deve ser colocado em lugar de honra, de adoração no coração do povo do Senhor. Por isso, o Senhor no verso 22 diz, no verso 21, Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. O verso dialoga com aquela fala que eles tiveram em Êxodo capítulo 32, quando eles olharam para o bezerro e eles cantavam e diziam que esse bezerro foi quem os havia tirado do Egito. E ali eles estavam em festividade, em atos de reconhecimento da glória daquele bezerro. Mas um coração circuncidado que teme ao Senhor, movido por gratidão, ele entende que o Senhor é o nosso louvor. O Senhor é o nosso libertador. Devemos, e o povo ali deveria trazer o seu coração sobre o tamanho daquela salvação. O verso 22 diz, quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Tamanha a salvação, tão grande salvação deveria trazer ao coração do povo uma gratidão tão intensa para tratar Deus em primeiro lugar, para exaltar o nome do Senhor. Deus é bom para conosco, em graça e em misericórdia. Mas o que o Senhor requer de nós? O que o Senhor requer do seu povo? Ele requer um coração circuncidado, que nós o amemos, que nós o sirvamos, que nós tratemos Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Tão grande salvação, meus irmãos, muito maior do que a libertação do Egito, foi o que o Senhor Deus fez conosco, nos tirando de uma vida de pecado, de uma vida longe dos seus caminhos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso devemos ter gratidão em nossos corações e colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique essas verdades aos nossos corações, para que tenhamos um coração circuncidado, para que temamos o Teu nome e Te coloquemos em primeiro lugar. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.